Conversa na Escadaria. Hoje, com o nosso convidado especial, Ricardo Wagner, exatamente neste local histórico, aqui no município de Estrela, na antiga Rua da Praia, hoje Rua Arnaldo J. Dil. Estamos neste local justamente porque se trata de um local histórico do município de Estrela, por onde Estrela nasceu, cresceu e se desenvolveu. Ricardo Wagner, uma satisfação conversar contigo. Uma alegria estar aqui junto e exatamente num lugar tão importante para Estrela, na Escadaria, onde foi todo o comércio de Estrela, onde Estrela cresceu, onde Estrela desenvolveu, onde toda a comercialização, os produtos que aqui eram produzidos saíam e vinham produtos de fora para cá, para Estrela, ou seja, um prazer a gente estar aqui, Ayrton, conversando aqui sobre tantas coisas importantes que nós temos para a nossa região. Pois é, Ricardo, eu fico imaginando aquela época, né? Quando se inaugurou o primeiro porto em Estrela, exatamente neste local, em 1924, não se tinha a tecnologia que se tem hoje, representou um enorme desafio para os investidores, né, daquela época. Inclusive a gente conversava sobre os trapiches e as machão-bombas. Exatamente. Isso me traz agora, falando nisso, né, como a população desenvolve, como ela encontra os seus caminhos, a sua saída, os seus negócios. Foi por aí, através desse caminho, através desses portos que foi feito aqui no Vale do Taquari, é de que essa região aqui se desenvolveu aqui com os negócios, porque mandar mercadoria daqui para Porto Alegre na época, através terrestre, era praticamente inviável, não tinha como, as estradas eram muito ruins, e através então do rio isso se tornou viável, ou seja, a população sempre encontra uma saída, o povo sempre encontra uma saída para suas dificuldades, né? E depois assoreou o rio, tornou mais difícil, e até hoje não é usado mais, depois de ter assoreado o rio de uma forma tão intensa, em 41 que nós estávamos falando, né? Depois foi feito a barragem de Bom Retiro, que deu uma sobrevida, e depois morreu de novo o nosso sistema aqui, né? O município ele se desenvolve a partir de 1924, justamente com a inauguração do porto. Tinha outros pequenos portos aqui na região, mesmo no município de Estrela, e o rio se transforma exatamente numa estrada, né? Num rio-estrada, por onde as pessoas viajavam, por onde as pessoas também comercializavam e transportavam os produtos. Exato. Eu me lembro que minha avó falava, que ali em Costão, também ali tinha um porto, e que ali eles exportavam, levavam a banha embora, tudo. Sabe que isso era outro desafio, né, Ricardo? Transportar das colônias até o porto, que estava localizado aqui. Também nesse sentido, no lombo de animais, de cavalo, através de carroças, traziam banha, manteiga, a produção do nosso interior, para o porto, de onde então era transportado através de barco, de gasolinas, de vapores até Porto Alegre. O desenvolvimento sempre é um desenvolvimento estratégico. Ou seja, nenhuma população, nenhuma sociedade, Ayrton, ela se desenvolveu por acaso. Ela se desenvolveu através de lideranças visionárias e que viam e que antecipavam o futuro, que previam, que olhavam antecipadamente as coisas e, olhando antecipadamente, preparavam a estrutura para desenvolver a sua região. Foi assim que essa nossa região desenvolveu. Todo desenvolvimento de uma região, todo desenvolvimento de um povo, não acontece simplesmente por acaso. Ele acontece porque alguém foi visionário e, diante das necessidades que haviam, desenvolveram estrategicamente os negócios naquele lugar. Aqui no nosso Vale do Taquari,
nós temos lá desde o início, desde Dom Pedro II, que teve uma visão de fazer com que a nossa região se tornasse uma região produtora de alimentos, não só produtora de alimentos para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro. Essa era a visão de Dom Pedro, e ele fortaleceu para que viessem os imigrantes para cá e se fundamentassem, fez as colônias aqui e tudo mais. Ou seja, se tornou quase que uma estratégia natural e uma vocação natural dessa região, em função do vale, em função da fertilidade do vale, e vindo os imigrantes alemães, italianos para cá, que já tinham experiência nisso, desenvolveram essa questão toda da agricultura e pecuária, que não é extensiva, né, que é através de minifúndios aqui. Trago assim para a nossa realidade aqui da produção de animais, de suínos, produção de leite, né, produção de aves. Nós temos esta vocação, né? Eu me questiono muitas vezes o que fazer para potencializar isso, até jogar mais valor em cima disso, ter mais retorno com isso, enquanto sociedade, enquanto produtor. Como seria possível, se é que seria possível, se fazer mais? A riqueza de uma nação precisa ser desenvolvida e precisa ser criada através de tecnologia. E não apenas de commodities, a exportação e a produção de commodities, que hoje a produção do Brasil e a exportação do Brasil é alicerçada. Israel tem uma exportação total, que é a metade da exportação brasileira. Uma nação que tem 70% de deserto, praticamente, ela exporta a metade de toda a exportação brasileira. Seria tecnologia? Exatamente. Ou seja, uma nação que agora recentemente fez 70 anos, produz tecnologia, exporta em tecnologia, praticamente a metade da exportação brasileira. Ou seja, quando vem essa pergunta, como é que nós podemos gerar mais riquezas? A resposta é que o presidente disse exatamente lá para os prefeitos. Ele diz: nós precisamos desenvolver os nossos centros de tecnologia, nós precisamos desenvolver os nossos centros de pesquisa, nós precisamos produzir tecnologia. Tecnologia produz riqueza. Aqui mesmo, neste local, se produziu muita tecnologia, foi um centro de excelência aqui, a antiga cervejaria Polar, a família Hirtenkauf, né, produziu tecnologia, que posteriormente foram utilizadas em muitas fábricas do Brasil. E até hoje conceitos são utilizados, né, que foram desenvolvidos aqui neste local. Eu te pergunto, a questão da produção de nova tecnologia, entra aí o papel das universidades, e qual seria o papel do Estado no fomento disso? A tecnologia, ela se trabalha com 3 frentes. A própria indústria, junto com as fontes de desenvolvimento de tecnologia, que são as universidades, e mais o apoio do governo. Ou seja, precisa haver um desenvolvimento, precisa ter uma união de todos esses interesses para desenvolver. E por isso é muito importante o pensamento estratégico. Porque se nós vamos, no Vale do Taquari, trabalhar em tecnologia, mas qual é a tecnologia que nós vamos desenvolver? Qual é o viés tecnológico que nós precisamos desenvolver? O que é que nós queremos gerar de riqueza para aqui? Para nós termos o viés, termos com clareza a direção, onde é que as indústrias, onde é que o governo, junto com as universidades, devem desenvolver. Ou seja, planejamento. Tudo numa nação, num desenvolvimento, começa com planejamento. Quando nós pensamos no Vale do Taquari, nós temos que discutir a questão estratégica a partir do conjunto dos municípios, por exemplo, a partir da ANVAT, da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ou do CODEVAT, né? Ou
é possível iniciativas municipais, que muitas vezes, Ricardo, me parece que os municípios pensam, né, mais em termos da sua área geográfica do que um pensar mais coletivo enquanto região. Então, aí nós caímos numa vala comum, que é a vala de todos, quase de toda a liderança que cai numa vala comum. Ou seja, é olhar para os seus problemas locais e os seus problemas urgentes de serem resolvidos. Então, é a rua que tem um buraco, e daí é um problema que está acontecendo lá numa escola, e daí é um problema que tem com funcionalismo, e acaba os governantes se envolvendo com as coisas urgentes. Existem coisas que são importantes, e essas coisas importantes não podem ser deixadas de lado. E uma dessas coisas importantes é justamente o planejamento. E ver as coisas como um todo, e não apenas ver as coisas acontecendo no seu umbigo e resolvendo as coisas de imediato, mas olhando o que nós seremos daqui a 20 anos, como é que nós podemos pensar daqui a 20 anos. Estrela, por exemplo, é possível Estrela crescer sozinho, sem que haja um desenvolvimento regional? Então, normalmente é muito difícil uma andorinha fazer verão sozinho, como se diz. É possível desenvolver, crescer e ser um baluarte e um exemplo, e no final agregando mais outras cidades, mais outros municípios juntos. Mas vamos olhar uma coisa natural nossa. Nós sabemos que todo desenvolvimento passa pela educação. Ou seja, a educação é o centro de desenvolvimento. A educação fomenta o crescimento econômico e qualidade de vida, consequentemente. Por exemplo, nos nossos municípios, primeiro Estrela. Estrela era o município mais alfabetizado do Brasil. Depois, Teutônia, quando se emancipou, tomou isso de Estrela. Hoje, nem Estrela e nem Teutônia aparece entre as 100 primeiras cidades mais alfabetizadas do Brasil. Uma coisa que é fundamental a nível de desenvolvimento, nós deixamos para trás. Nós não demos a importância necessária para o desenvolvimento. E outro problema que eu acredito, Ricardo, que esteja aí latente e que precisa ser pensado, é a questão da infraestrutura. Por exemplo, começo com energia, né? Que qualquer problema que temos aqui no Vale, qualquer ideia de desenvolvimento, né, de investimento, esbarra na infraestrutura. De novo, nós caímos na mesma vala comum que eu falo sempre, em planejamento. O planejamento, ele é a base de tudo. Só para lembrar que a última subestação que foi, né, instalada aqui em Estrela foi pelo senhor seu pai, Isso. Günther Ricardo Wagner, em 1995. Exatamente. Depois disso, em termos de energia, nada ou pouco se fez, para te ver como isto está aí na ordem do dia das nossas preocupações. Eu me lembro quando meu pai, ele conseguiu trazer a subestação da CE para cá, naquela época, e foi um trabalho intenso dele. Eu sei quantas vezes ele fez reuniões para trazer a subestação, mas não só isso. Meu pai preparou uma infraestrutura na cidade, fez a entrada da cidade, a Rio Branco, a duplicação ali da Rio Branco. Ele asfaltou toda a cidade de Estrela, fez todo o saneamento do centro aqui de Estrela, da cidade. Ele não asfaltou sem fazer o saneamento, abriu todas as ruas aqui e fez todo o saneamento antes de colocar asfalto em cima. Tudo isso ele fez. Nós precisamos planejar, precisamos sonhar, precisamos pensar, treinar a nossa mente para pensar no futuro. E quando nós planejamos e quando nós fizemos os projetos, o meu pai sempre dizia isso, porque as pessoas, os outros prefeitos, quando ele foi prefeito aqui em Estrela, os outros prefeitos diziam: por que Estrela ganha tudo? Por que a Estrela ganhou asfalto? Por que a Estrela ganhou subestação da CE? Por que a Estrela ganhou isso? Ganhou a Transsanta Rita? Por que Estrela ganhou todas essas coisas? E daí meu pai foi simples, ele disse assim: eu entendi que nós precisamos ter projetos. E quando tem projetos, quando se tem uma visão,
a provisão surge. Nós estamos aqui às margens do Rio Taquari, né, nas barrancas do Rio Taquari, no antigo Porto de Estrela, hoje a escadaria do Rio Taquari revitalizada em Estrela, e nós estávamos ali próximo da água e sentimos o odor. As descargas orgânicas são terríveis para o rio, estão matando o rio. Hoje nós temos uma água de classe 4, é a pior possível, antes de se tornar um esgoto. É necessário que a sociedade tome consciência desta questão, porque o nosso rio está morrendo. Há necessidade de que as nossas autoridades se conscientizem que é fundamental a elaboração de projetos para se buscar recursos, para se construir estações de tratamento de esgoto, porque do contrário nós vamos estar comprometendo este recurso hídrico extraordinário para o futuro, para as próximas gerações. É isso que nós estamos fazendo hoje, jogamos o esgoto na terra ou jogamos o esgoto no rio, e o que acontece ali na frente, nós vamos pagar um preço por isso. Em vez de entender que o nosso rio é sinônimo de vida, eu gosto muito da palavra hebraica para vida. A palavra hebraica para vida é movimento. Ou seja, é o rio que traz vida, porque é o rio que gera movimento na cidade. Todo lugar que tem água corrente é onde tem movimento e é onde tem vida. Normalmente, os grandes paisagens do mundo, os grandes lugares de turismo e coisa e tal, é onde existe movimento. Ou seja, nós estamos destruindo aquilo que são as nossas fontes de vida, de riqueza e do futuro. Muito bem. Conversamos com Ricardo Wagner. Conversas na Escadaria.